E aí, pessoas, vamos dar continuidade ao aprendizado da função C? Agora eu vou ensinar para vocês como utilizar a função C aninhada. A função C aninhada significa que você pode colocar mais de uma função C, né, dentro da mesma função C. Você vai aninhando com N, de ninho mesmo, não com L, tá? Você vai poder colocar uma função C dentro de outra. E isso serve para a gente ter mais de uma saída, porque como a gente fez na outra aula, ficou igual C, abre parênteses, né, o teste lógico, maior ou igual a 7, fecha, aprovado, ponto e vírgula, reprovado. Ficou dessa forma, ó. Vocês podem ver aqui embaixo que ele pede o teste lógico, o valor se verdadeiro, o valor falso, que é esse que eu estou digitando aqui. Opa, né? Corrigir aqui. E o valor falso, que é esse último digitado. Eu não tenho como eu colocar aqui um ponto e vírgula e colocar recuperação. Não dá para fazer isso. Oh, meu Deus. Ponto e vírgula e colocar aqui, ó, recuperação. Isso não vai rolar, porque não tem uma terceira opção, só tem o verdadeiro, né, o valor verdadeiro e o valor falso. Não, se colocar isso vai dar erro, ó lá. Ele já começou a mostrar, tá com excesso. Isso não pode. E aí, se a gente quiser ter mais de duas saídas possíveis, a gente tem que alinhar as funções. A gente pode alinhar até 64 funções C, ou seja, são 64 C dentro de uma função só, que aí vão poder dar a possibilidade de ser ao contrário, quer dizer, a gente alinha até 63 C e vão dar a possibilidade para a gente de colocar até 64 saídas. Aqui eu tenho duas. Uma saída é o aprovado e a outra é a recuperação. Então, se eu precisar ter até 63 saídas, é só eu ir colocando funções C dentro de funções C. De uma forma bem simplória, a função C aninhada, ela sempre vai entrar onde é o valor falso da função anterior, tá? Então, seria mais ou menos eu fazer isso, ó. Eu escrevo a função, né? Naturalmente, como eu escreveria uma função comum, igual, C, abre parêntese, teste lógico normal, vou verificar se o que está aqui for maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Se for, vamos pensar pela lógica, né? Se a nota é maior ou igual a 7, então ela é 8, 7,5, 9, 10, 1000, né? O cara está aprovado. Então, tranquilo. Se isso for verdade, vai cair aqui no valor verdadeiro. Então, ele está aprovado. E não tem conversa. Agora, se não for, vamos colocar aqui entre 7 e 4, a nota 7 e 4, ele vai estar de recuperação ou conselho, né? E abaixo de 4 ele foi reprovado. Aí, quer dizer, eu quero mais duas saídas. Uma para a recuperação e uma para o reprovado. Só que eu só tenho uma. Como eu só tenho uma, o que eu faço? Eu inicio agora uma nova função C. Daí, no valor falso. Não é necessário colocar o sinal de igual, tá? Só coloca no começo da função, quando você inicia a escrita de uma função, depois não se usa mais, para indicar que vai entrar outra função, né? Aí você só usa ele como operador relacional, que nem eu usei aqui. Então, no caso aqui, eu vou colocar no valor falso uma nova função C. Então, eu coloco o C. E aí eu escrevo como se não existisse nada antes dela. Abro parênteses, né? E eu vou fazer um outro teste lógico. Eu escrevo como se não existisse nada, mas aí vem o teste lógico. Não adianta eu verificar se o que está aqui é maior ou igual a 7.
Porque eu já fiz o teste aqui, né? E as funções, elas funcionam de que forma? O código vai sendo lido aqui da esquerda para a direita. Então, o Excel vai ler igual, opa, ali inicia uma função. Qual o nome da função? Ah, função C. Aí ele vai verificar o que está em G6. Aí ele vai ver o que está em G6 e vai verificar se é maior ou igual a 7. Se for, ele vai parar aqui, no valor verdadeiro. Se não for, ele vai continuar rodando. Ele vai visualizar o C aqui e falar, opa, outra função C, então terá outro teste lógico. Qual é esse teste lógico? Ele tem que ser diferente do primeiro, porque senão ele vai ter parado aqui, não vai chegar até aqui. Então esse outro teste lógico, eu vou usar uma outra forma de fazê-lo. Na verdade, o que eu vou mandar é só o operador relacional. Ao invés de verificar se o que está ali em G6, né, na célula G6, é maior ou igual a 7, agora eu vou verificar se é menor. Menor ou igual a 7, a 4, quer dizer, desculpa, a 4. Por quê? Se o que tiver aqui for maior ou igual a 7, né? 7, 8, 9, 10, 10,5, vai cair em aprovado. Se não, ele continua indo. Aí ele vai fazer um outro teste e vai verificar. Se for menor ou igual a 4 a nota, o cara tá o quê? Reprovado. Então, se ele tirar uma nota, se a nota que tiver aqui for menor ou igual a 4, ele vai estar reprovado. E não tem conversa. Aí agora eu posso colocar outro valor falso. Esse valor falso aqui só tem possibilidade para quais números? Os números que são menores do que 7 ou maior que 4, certo? Vamos lá, pensar nisso, ó. Se a pessoa tirou uma nota de 4 para baixo, recuperação, ou reprovado, né? De 4 para baixo, reprovado. De 7 para cima, igual ou maior que 7, aprovado. Só vai sobrar os valores entre 4,1 ou 4,0001, né? 4,1 até 6,9. Esses caras que estão aí nesse meio termo, ele tá o quê? Recuperação. Então eu não preciso fazer um outro teste lógico, porque aqui vai entrar o resto, assim, digamos, das notas possíveis. E as únicas notas possíveis é entre 4,1 e 6,9, né? Então, se entrou nesse caso, ele está de recuperação. Fecha as aspas. Parênteses, tem que tomar cuidado, ó. Percebam que aqui está preto esse parênteses e esse aqui está vermelho. Quando eu fechar aqui, vocês vão ver que ele vai ficar vermelho. Significa que esse vermelhinho fechou com esse. Só que o primeiro que se abre é preto. Então, ele tem que fechar preto. É uma facilidade do Excel. Porque imagina se abrir 63 funções C e depois tem que sair contando os parênteses. Ele vai ficando coloridinho conforme você vai abrindo. Se for abrindo mais parênteses, vai ficando azul, verde, laranja, amarelo. E aí, na hora de ir fechando, você tem uma facilidade por causa das cores. E, por último, vai fechar com preto. Tá? E é isso, gente, a função C alinhada. É você pegar uma função C e dentro dessa função C, que é no valor falso da função C anterior, iniciar uma outra função C e fazer um teste lógico, colocar um valor verdadeiro, um valor falso. Percebam, essa área aqui é uma função C simples, como a gente viu na outra aula, né? Bem tranquilo. E essa função C simples está contida no valor falso da primeira função, da função anterior, tá? Se eu der um Enter agora, ele vai mostrar os valores, olha lá. Ó. Se for abaixo de 4 aqui, vamos deixar abaixo de 4. 3,4, o cara está reprovado. Se for acima de 7 ou 7, 7,1, aprovado. E se ficar no meio termo, recuperação. Tá? De novo, vamos lá. Igual C.
abre parênteses. Vou verificar se o que está aqui é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Se for, né, ele já vai cair aqui no aprovado. Se não for, o código continua rodando e aqui eu vou iniciar uma nova função C para fazer uma segunda verificação. E quando eu faço essa segunda verificação, ela me dá mais duas possibilidades: valor falso e valor verdadeiro. Então, se, abre parênteses, o que tiver aqui for menor ou igual a 4, ponto e vírgula, ele está reprovado, sem conversa, reprovado. E caso contrário, que são os valores que vão sobrar, aqueles que são maiores que 4 e menores que 7, esses ainda têm uma oportunidade, que é a recuperação. Ok? Fecha o parênteses, ó, vermelho com vermelho, preto com preto, dá um Enter e pronto. Da mesma forma, bem simples, né? Deu para entender tranquilo. Da mesma forma que a gente viu na outra função, não há necessidade de ter nada escrito aqui nessa célula, né? Ela pode estar em branco e funciona do mesmo jeito. Então, vou fazer de novo. Igual C, abre parênteses. Vou verificar se o que está aqui é maior ou igual a 7. Se for, então o cara está aprovado. O Excel já vai ver isso, né? Ele vai fazer o teste lógico, se isso for verdade, ele já cai aqui no valor verdadeiro. Se não, põe um ponto e vírgula, não esqueçam nunca do ponto e vírgula para separar os parâmetros. Inclusive aqui no rótulo, ele já mostra um ponto e vírgula bem pequenininho entre os parâmetros que você tem que passar, né? E agora no valor falso eu inicio uma outra função C, vou fazer um outro teste lógico, que seria verificar se o que está ali é menor ou igual a 4, ponto e vírgula, abre parênteses, valor verdadeiro é reprovado, né? Reprovado nesse caso. E para os restantes, aqueles que estão no intermédio, a recuperação. Os valores intermediários entre 4 e 7 vai cair no valor falso, porque não foi feito o teste lógico para ele. Fecha os parênteses, dá um Enter. Aqui está reprovado, porque está zero, né? Está em branco. Vou colocar aqui a média. E aí ele vai fazer a média para a gente. E pronto. Fez a média, 8,1. 8,1 aprovado. 7,4 ainda está aprovado. 6,1 recuperação. Quiser, né? Você pode clicar aqui. Tem o quadradinho para o auto-preenchimento, ou preenchimento relâmpago. Dá 2 cliques, ou clica, segura e arrasta. Dá 2 cliques, ele vai até o final. E faz o auto-preenchimento, já adaptando a... Quando ele vem para baixo, ele traz as células selecionadas para baixo também, junto com ele. Quando você faz o auto-preenchimento para os lados, ele traz também, copia as células para o lado, tá? Mas isso a gente vê depois em outra situação que pode caber isso, tá? Que vai caber. Ok? Deu para entender? Bom, eu acho que vocês têm essa tabela montada aí com o boletim. Tentem fazer, quebrem um pouco a cabeça para fazer agora esse ser aninhado, tá? Dá uma pausa aí, tenta fazer isso, mas eu vou mostrar já um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui o salário, ó, uma outra planilha, né? A planilha salário. Eu tenho uma outra tabela com outros valores. Esse é mais complexo. Quer dizer, mais complexo não, é a mesma coisa, só é mais trabalhoso. Prestar bastante atenção. Ó, o salário após o aumento. O que eu quero aqui? Aqui eu tenho uma tabela com, de acordo com o cargo, a porcentagem de aumento. Aqui eu tenho os funcionários, né? O cargo dos funcionários e o salário. Então, se é atendente, eu quero que ele tenha um aumento de 8% em cima do salário dele. Como eu vou fazer isso? Com a função C também, eu vou fazer um teste, vou verificar qual é o cargo, e de acordo com o cargo, eu dou o aumento para ele.
bem simples, certo? A gente podia pegar uma calculadora, né, e pegar lá, o cara é atendente, então ele tem 8% de aumento, então eu vou pegar o salário. Do salário eu vou pegar 8% e vou somar 8% do salário ao salário. E aí vai me dar o salário após o aumento, né? Mas não é muito prático, principalmente se tiver muito funcionário, muita gente, né? Faz isso com muita frequência, trabalha no departamento pessoal. Então é interessante você automatizar isso. De que forma você faz? É bem simples, ó. Você vai usar a função C também. E a soma, tá? Então seria igual C, abre parênteses. Vou fazer o teste lógico. O teste lógico até agora a gente fez com números, mas ele também pode ser feito com palavras, como eu tinha falado, né? Então eu vou fazer o teste lógico. Eu vou verificar se o que está aqui é igual a atendente. Eu posso escrever, né? Atendente. Se isso for verdade, então o que ele vai fazer? Ele vai vir para o valor verdadeiro. Não, peraí, eu vou começar do primeiro aqui, vendedor, para não parecer que tem que ser o que está escrito lá, né? Para não confundir. Então eu vou testar aqui, ó, nessa ordem, tá? Vou testar se é vendedor, vou colocar esse aumento depois. Vou testar se é atendente, vou colocar esse aumento. Vou testar se é gerente, vou colocar esse aumento. E vou testar se é estoquista. Então, vou fazer o quê? Igual C, abre parênteses. Vou verificar se o que está aqui é igual à primeira opção, que é vendedor. Para ir na ordem. Vendedor, vendedor. Pronto. Aí, se ele for vendedor, o que acontece? Ele vai ter um aumento de 10%, certo? Então, para dar esse aumento, o que eu faço? Eu vou colocar uma função aí. Da mesma forma que anteriormente a gente tinha colocado a função C no valor falso, eu também posso colocar funções no valor verdadeiro, não precisa ser palavras. Da mesma forma que eu estou colocando palavra agora para comparação, eu também posso mudar bastante coisa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o salário e a esse salário eu vou somar mais 10% do salário. Como eu faço isso? Com a soma. Eu vou somar ao salário dele mais 10%. Eu vou colocar entre parênteses aqui. Então, vou somar mais 10% do salário. Né? 10 vezes o salário. Fecha parênteses. Então, o que ele vai fazer? Aqui ele pegou o salário, vai multiplicar por 10%, ou seja, vai tirar 10% do salário, e esses 10% do salário ele vai somar o salário, tá? Bom, isso é, se for vendedor. Vou fechar aqui o parênteses vermelho, com vermelho aqui, ó, que é da soma, tá? Então, essa funçãozinha de soma, né? Uma soma para somar ao salário original, os 10% que está aqui de aumento. Eu coloquei aqui, ó, C11, né? Eu selecionei aqui 10%, mas eu poderia colocar 10%. Eu poderia colocar 10/100, que eu acho mais interessante, né? Que 10/100 é 10%, né? Mas depois é sempre mais interessante usar o endereço de célula, né? Porque ele puxa o que está dentro. É que nem aqui, ó, entre vendedor. Eu, ao invés de colocar vendedor, eu poderia clicar aqui onde tem a palavra vendedor, ó, tirar esse vendedor e clicar aqui. Por quê? Ele faz o quê? Em C3, ele vai pegar o que está em C3 e jogar aqui dentro. Ele vai perguntar, atendente é igual ao que está aqui dentro? Vendedor? A gente sabe que não é, mas o Excel ainda não sabe. Ele só vai saber depois que ele fizer o teste. Atendente é igual ao vendedor? Não. Então ele não vai dar esse aumento de 10%, porque ele já sabe que o cara não é vendedor, é atendente. Ele vai continuar correndo o código e verificando. Colocar o ponto e vírgula. E agora, no valor falso, eu vou iniciar uma outra função C para fazer um outro teste lógico. Então, valor falso, eu vou colocar um C, abre parênteses.
teste lógico. Vou verificar se o que está aqui é igual ao que está aqui. Ponto e vírgula. Se for, né, se for verdade, vai cair no valor verdadeiro. Então faz a soma do salário dele mais os 8%, 8 vezes o salário, que é para tirar os 8%, né? Então eu pego a porcentagem que eu quero, eu multiplico pelo valor, como eu fiz aqui, porcentagem vezes o valor vezes o salário, e aí eu consigo tirar aquela porcentagem daquele valor, daquele salário. E aí, tirando aquela porcentagem, eu somo ao salário total, né? Matemática simples. Ponto e vírgula. Isso. Então ele verificou se o que está em C3 é atendente. Se for, ele vai fazer essa soma. Se não for, aí vou colocar outra função C, porque eu tenho que testar aqui as possibilidades todas no valor falso e nessa outra função. Abro parênteses. Vou fazer o teste lógico. Então eu vou testar se o que está aqui é igual ao que está aqui, né? Se atendente é igual ao gerente. Se for verdade isso, ele vai fazer a soma do salário mais... Eu posso clicar, a ordem na multiplicação não interfere, né? Eu tenho pegado a porcentagem primeiro e depois o salário, mas eu posso colocar aqui para tirar a porcentagem, o salário vezes a porcentagem. Fecha parênteses para fazer primeiro essa conta e fecha parênteses novamente. A gente tem uma coisa no Excel, na matemática, né? Na matemática, digo, que são a ordem de prioridades dos operadores aritméticos, né? Então, primeiro vem a potência, depois vem multiplicação e divisão, e depois vem soma e subtração. É nessa ordem, né? Naturalmente, mesmo sem esses parênteses aqui, ele iria, deixa eu corrigir aqui, ele iria multiplicar primeiro e depois pegar esse resultado e somar. Mas fica mais legível, mais agradável você colocar parênteses aqui, porque o parênteses ele muda a ordem de prioridade, né? Se você quer fazer uma soma primeiro, ao invés de uma multiplicação, você coloca o parênteses, né? Matemática. Não tem nada a ver com Excel, matemática, gente. E o Excel pega as regras da matemática, né? Então, ó, função C, soma. Então, ele verificou se é gerente. Se for, ele vai dar essa porcentagem. Se não for, vamos lá, então, valor falso. Agora, no valor falso, ó, vejam bem. Eu posso verificar também, iniciar uma outra função C e verificar se o que está aqui é estoquista. Só que, vamos pensar na lógica. Só tem esses 4 cargos aqui na loja, né? Isso num caso que só tem esses 4 cargos. Eu já testei 3. Se não for nenhum desse e a função chegar até esse valor falso, então só pode ser estoquista. Não tem como ser outra coisa. Porque eu já testei se era vendedor, se é atendente, se é gerente. Se não é nenhum dos 3, é o quê? Então eu não preciso testar de novo. Eu simplesmente peço para ele fazer a conta. Só isso. Então eu peço para ele somar, abro parêntese, somar o salário mais o salário vezes a porcentagem, que é os 12%. Pronto, ó, a função desceu aqui para baixo, tá, gente? Tá continuando aqui. Fecha o parênteses da multiplicação aqui que eu fiz, né, com o asterístico. Fecha o parênteses verde da soma.
E agora eu vou começar a fechar os parênteses da função IC, porque eu só fui abrindo, quer ver? Ó, ele vai fechar agora esse aqui, ó, roxinho. Vai aparecer um roxinho ali, ó. Olha lá o roxinho. Agora ele vai fechar esse vermelho aqui, ó. Fechou o vermelho. Agora ele vai fechar esse preto aqui. Fechou o preto. Pronto. Olha lá. Ele verificou o que ele fez aqui, a função. Ela verificou o que era aqui. E de acordo com o cargo que estava aqui, ela pegou o salário e deu aumento proporcional. Inclusive, se eu mudar o cargo do cara, ele foi promovido para gerente. Ó, o salário muda. Se ele virou, isso foi rebaixado não pode, né? Pela CLT não pode ser rebaixado. Mas se escreveram errado e ele é um estoquista, então o aumento dele é maior, de 12%, o salário até aumentou, né? Porque o aumento de 12% em cima de 1.650 vai dar um valor maior do que o de gerente, que é um aumento apenas de 7%. Se ele fosse gerente, ele ia ganhar menos. Claro, mantendo esse salário como base. Olha lá. E é basicamente isso, a função C aninhada. Essa é mais complicada, né? Porque ela envolve uma repetição bastante longa. Ela envolve também que você tenha entendido bem as funções anteriores. Então tem que ter praticado as anteriores, tem que ter entendido bem as anteriores. Você chega aqui, você não vai ter dor de cabeça. Eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou deixar até em branco aqui, né? Deixar em branco aqui. Eu vou deixar em branco o salário também. Porque não tem a necessidade de estar aqui, estando aqui ou não faz diferença. Tá? Vamos lá. A função C com a soma. Então ela vai ficar, é uma repetição, é muito repetitivo isso. Ó. Igual, para indicar para o Excel que eu vou iniciar uma função. Função C, abre parênteses. Teste lógico. Vou verificar se o que está aqui é igual a vendedor, né? Como está escrito vendedor aqui, eu posso indicar esse endereço de célula. Se for igual, o que eu quero que ele faça? Uma soma do salário mais o salário vezes os 10% que está aqui dentro. Porque eu quero que seja incrementado 10% no salário dele. Fecha a multiplicação, fecha a soma, ponto e vírgula. Agora, no valor falso, vou iniciar outra função C. Não precisa do sinal de igual para iniciar mais funções, é só no começo da função que a gente coloca, né? Então, vou só colocar a função C, abrir parênteses e continuar testando e fazendo as somas. Vou verificar se o que está aqui é igual a atendente, que está aqui dentro, né? Ele vai puxar a palavra ali para dentro. Se for, então eu quero que ele faça a soma do salário do fulano ali e que ao salário ele some mais 8% do salário. Então deu um aumento de 8% para ele. Se não for, né, também atendente, eu vou iniciar uma outra função para continuar fazendo os testes. Opa. Faltou alguma coisa? Não. Ah, tá, o parênteses. Se, né, o parênteses para poder fazer o teste lógico. Se, abre parênteses, teste lógico. Se o que tiver aqui for igual a gerente, ponto e vírgula. Eu quero que ele faça uma soma para ver, somando o salário mais o salário, né, vezes 7%. Quero que incremente mais 7% no salário. Ele coloque mais 7% no salário do fulano. Isso.
E agora, como eu falei, né, no primeiro exemplo, eu não preciso fazer outro teste lógico. Eu já verifiquei se é vendedor, se é gerente, se é estoquista. Se não é nenhum desses três e cair aqui, chegar até aqui, então é porque o cara é estoquista. Então eu só faço a soma do salário mais o salário vezes a porcentagem para o estoquista. Fecho parênteses da multiplicação, da soma. Vou fechar os parênteses da função C, que estão abertos ainda, eu não fechei, né? Estou escrevendo, ó. Fechou o roxinho aqui, vai fechar o vermelhinho aqui e fechou o preto aqui, ó. Deu Enter, pronto. Ficou em branco, é lógico, porque aqui está em branco. Mas se eu colocar aqui o cargo, digamos que ele é estoquista e ganha, sei lá, R$ 1.000. Então ele vai somar lá, ó. Estoquista, aumento de 10%, R$ 1.000. Se ele for gerente, gerente júnior, opa. Se ele for gerente, então o aumento vai ser de 7%. Se for atendente, o aumento é de 8%. Se for um vendedor, o aumento é de 10%. Simples, né? Agora vamos para mais algumas coisas aqui que eu quero explicar agora que eu expliquei a função C, caso tenham ficado essas dúvidas ainda. Bom, primeiro com relação à matemática. Gente, o que eu fiz no salário? Eu peguei ali, ó. Abre aí a função. Aí. Aqui, ó, na hora de somar a porcentagem, eu peguei o salário e somei ao salário a porcentagem referente, né? Então, ó, se o cara ganha R$ 1.000, ele vai ter um aumento de 10%. Quanto que é 10% de 1.000? É 1.000 vezes, né? Vezes, aqui não vai rolar a conta, né? Mas é 1.000 vezes 10%. Para eu fazer essa conta aqui, 1.000 mais 1.000 vezes, eu não coloquei o sinal de mais, deixa eu colocar um sinalzinho de mais aqui, fica legal. Então essa é a conta. 1.000 mais, ó, 1.000 mais 1.000 vezes 10% vai dar 1.100, que é o que deu aqui. 10% seria 10 dividido por 100. Quando eu coloco o endereço de célula, ele faz a multiplicação. Quer ver? Ó? Vou fazer uma função aqui, ó, igual. Deixa eu colocar 1.000 ali. Ó, vou selecionar essas duas áreas aqui para a gente, caso precise, ficar mais fácil de visualizar. Então, vou colocar o resultado aqui embaixo, tá? Vou mesclar aqui. Vou fazer a função mesmo aqui dentro, aqui nessa região, tá? Borda mais espessa, a conta, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho 1.000 e quero dar um aumento de 10%. 10%, né? Tenho R$ 1.000, quero dar um aumento de 10%. O que eu faço? Eu tenho que somar esse 1.000 mais 10% de 1.000. Quanto é 10% de 1.000? Não seria igual 1.000 vezes 10%? Isso é uma conta. Olha lá, deu 100. 10% de 1.000 é 100. Se eu colocar aqui 2.000, quanto que é 10% de 2.000? 200. O Excel fez a conta para mim aqui. Ó. E isso é basicamente o que eu fiz aqui, nessa partezinha aqui. De uma forma mais bacana. Se eu quero o salário mais 10%, então eu vou ter que pegar o salário. Deixa eu voltar para os 1.000 aqui. Ó, 1.000 vezes 10%, né? Para eu tirar 10% de 1.000. É 100. Se eu quero o salário mais 10% do salário, como que eu faço a conta? Igual, somo os R$ 1.000, eu vou escrever aqui, tá? R$ 1.000
mais, abre parênteses, R$ 1.000 vezes 10%. E é isso. A conta é essa, né? Fecha, fecha. Eu vou somar aos R$ 1.000, eu vou fazer uma soma de 10% de R$ 1.000, que vai dar 1.100. Né? Deixa bonitinho formatado. Vem aqui, ó, moeda ou contábil. E aí, ficou bonitinho. Eu não enderecei aqui, né, os valores, mas eu poderia, como eu fiz lá dentro da função. Como que eu fiz lá dentro? Igual, soma, opa, lugar errado, aqui, ó. Vou aumentar isso aqui um pouco, porque vai crescer um pouquinho, né? Ó. Então aqui é o valor, deixa eu colocar. Bom. Então vou fazer igual, soma. Vou somar o que está aqui, que o que está aqui é os R$ 1.000. Então os R$ 1.000 entram no lugar desses G5, é a mesma coisa que eu escrever. Eu vou somar o salário mais o salário vezes o aumento que eu quero dar. Fecha parênteses. Ó, vocês repararam que eu tirei o parênteses, né? Eu coloquei ali para organizar, coloquei aqui tudo junto. Dá, não é mesmo? Eu gosto, para visualização, acho que fica até mais simples de entender quando a gente separa, ou, né? Ou coloca 1.000 mais, abre parênteses, 1.000 vezes 10%. Quando coloca dessa forma, fica mais simples de ver. É o salário sendo somado ao salário, 10% do próprio salário. Né? Só que lá eu coloquei de outra forma, endereçando a célula, igual soma, abre parênteses. Ao salário, eu vou somar, né? Mais 10% do salário. Então, é 10% vezes do salário. Fecha parênteses, pronto. Mesma coisa. Multiplicação a ordem não importa, então você pode colocar a porcentagem aqui na frente, o salário atrás, ou fazer o oposto também, se você preferir, não faz diferença, colocar o salário primeiro e a porcentagem depois, é mesmo. Essa região da soma. Acho que era isso. Então, ó, vou fazer de novo aqui, tá? Vou aumentar aqui um pouco, apesar que não vai adiantar. Não vai sim. Eu vou tirar isso aqui, que senão vai passar por cima, vai fazer uma confusão. Vou escrever aqui. Redimensionar aqui um pouquinho. Então, ó, igual C, abre parênteses, vou verificar se o que está aqui é igual ao que está aqui. Ponto e vírgula. Se for, soma, abre parênteses, o salário mais o salário vezes a porcentagem. Fecha, fecha, ponto e vírgula. Outra função C, olha lá o que eu fiz, a soma, né? Outra função C, verificar se o que está aqui é igual ao que está aqui. Se for, então ele vai somar, né, ao salário, fazer uma soma do próprio salário, né, vezes a porcentagem, para tirar 8% do salário. Vai tirar 8% do salário, somar ao salário, que é para dar o aumento. Se não for, ele vai fazer um outro teste lógico, verificando se o que está aqui é igual ao que está aqui. Caso seja, ele vai fazer a soma, né, do salário mais o salário vezes a porcentagem. Esqueci de colocar os parênteses ali, mas não tem problema, né? Como eu demonstrei anteriormente, você tanto pode
colocar os parentes para organização ou não, porque pela ordem de prioridade na aritmética dos operadores aritméticos, a multiplicação é feita, realizada antes da soma. Então não tem problema. E agora faltou só o estoquista, que eu não preciso fazer teste lógico. Eu posso fazer também. Se eu quiser, eu posso fazer. Se o que está aqui, opa, abre parênteses primeiro, se o que está aqui é igual a estoquista, então soma ao salário dele, ó, desceu aqui para baixo, né? Mais, fazer mais bonitinho, né? Esse vezes essa porcentagem, fecha, fecha. E agora, se eu colocar ponto e vírgula, eu ainda posso colocar mais função C e valor falso, por isso que não precisa. E agora, no caso, vai ficar sem o valor falso da última função. Você pode fazer isso, tá? Você pode. Eu não gosto muito de fazer isso, parece que ficou faltando coisa, mas você pode. E aí fecha os parênteses das funções até fechar lá, fechou no preto, pronto, dá um enter, funcionou do mesmo jeito, bonitinho. Deixa eu diminuir aqui. Olha lá, ó. Mudou aqui. Opa! Opa! Não mudar não, né? É estoquista não. Oh, espera aí. Em cima. Isso. Vendedor. For vendedor, olha lá, mudou a porcentagem. É nesse aqui que a gente está, né? Se for gerente, olha lá, 2.000 vai cair o salário, 2.140. Diminuiu o aumento, né? E é isso, gente. Agora tem uma coisa aqui, o auto-preenchimento, né? Se eu vier aqui, ó, e completar... Opa, se eu vier... Oh, meu pai! Se eu vier aqui e puxar, completar, ó, ele não rolou. Por quê? Show, até é que essa função aqui também tá diferente, mas... né, eu coloquei outra coisa, aí que ele não vai dar certo mesmo. Mas, ó, qualquer uma... apareceram os números, mas também está errado. Ó, porque o 1.200 continuou 1.200, não teve aumento. Por que que não teve aumento? Porque quando eu desço a função, deixa eu abrir ela aqui, quando eu desço ela para baixo, ela ajusta as linhas descendo para a linha de baixo. Então, realmente, ela está pegando o gerente 2.000. Só que ela também ajusta essas linhas para baixo. Então, desceu tudo para baixo. Quer ver? Olha lá. Essa aqui, ó, desceu, legal. Só que aqui desceu também. Então, o vendedor e os 10% já não estão mais selecionados. Ele começa a fazer o teste aqui, depois aqui, depois aqui. E o último ele pega essa porcentagem, nada. Se eu descer lá pro final, pegar do primeiro aqui, ó, vocês vão ver como vai estragar tudo. Ó. Se eu pegar do primeiro e descer, ó, tá tudo errado. 1.000 continuou 1.000. Vamos ver, ó, os 1.200 continuam 1.200, 1.700, 1.700, 1.800, 1.800, continua a mesma coisa. Por quê? Quando eu desci, ele desceu esse e desceu esse aqui. Então, ó, dá uma olhada, vamos analisar aqui, ó. Desceu, aqui tá certo, mas aqui não era para ter descido, que era para ter ficado fixo no lugar correto, no quadro, com os cargos e salário. Lá embaixo, então, ó, vamos ver bem, selecionou aqui, mas onde foi parar? Cadê a seleção daqui? Tá aqui embaixo, ó. Ela desceu. Conforme eu arrastei para baixo, ela desceu. Todos foram descendo. Ele se ajusta, ele desce. Como você puxa para baixo, ele vai se ajustando para baixo. E ajusta aqui também. Uma forma de corrigir isso e na função que você vai... Deixa eu apagar isso aqui que tá, já deu para entender, né? Que desceu todas as seleções da célula. Só essa que está certinho, está tudo selecionado direito. O que você tem que fazer?
Essas aqui tem que descer. Então essas aqui você não vai mexer. Que é o... Opa. É essa que está em azul escuro e a roxa. Então seria essa aqui, ó. Que é a comparação do cargo com o cargo. Essa aqui, B11, ó. B11. Tudo que tem 11 aqui, ó, a linha 11 tem que ficar lá, a 12, 13, é a 14 da coluna B e da coluna C, então a B11, B12, B13, a C, C11, C12, C13, C14, todas têm que ficar fixas. As únicas que devem se movimentar quando eu fizer o preenchimento relâmpago é a C3 e a D3. E aí como que eu faço para bloquear isso aqui? É manual, é um por um. Eu vou ali, ó, eu tenho que bloquear o B11, né? Então eu venho aqui no B11 e eu coloco um cifrão. Se eu quero bloquear a coluna, eu coloco na frente da coluna um cifrão. Se eu quero bloquear a linha, eu coloco na frente da linha um cifrão. No nosso caso, como a gente está descendo, a gente só teria a necessidade mesmo de bloquear a linha. Porque a coluna ele não vai sair, eu estou indo para baixo, então ele vai continuar descendo na coluna. Só que agora ele não vai descer mais a linha, porque eu bloqueei, coloquei um cifrão na frente do número da linha. E eu tenho que fazer isso para todas as linhas. Aqui, ó, C11, né? Opa, cifrão. Olha lá, C11 bloqueia a linha 11. Vem aqui no 12 também bloquear a linha 12. Posso, não tem problema, eu bloquear a coluna. Se eu bloquear aqui, ó, coluna e a linha, não tem problema. Desde que eu bloqueei a linha, vai continuar funcionando. Eu tenho que fazer isso. Esse cifrão significa que é para bloquear o que está ali depois, ó. Então, eu tenho esse cifrão aqui, eu estou bloqueando a coluna C. Não vai sair mais da coluna C, independente de onde eu arraste, para a direita ou para a esquerda, né? Também não vai sair da linha 12 eu arrastando. Uma outra forma de bloquear, eu acho mais prático, é você selecionar, ó, deixa eu tirar aqui, mais fácil, mas nem tanto também, tá? De qualquer forma, é trabalhoso. É bom ir bloqueando conforme você vai fazendo, né? Ó, você pode selecionar aqui o que você quer, dá 2 cliques, vai selecionar, eu quero selecionar isso, que é o vendedor, e aperta a tecla F4 do teclado, né? Na parte superior do teclado tem aquelas teclas que tem o F1, F2, F3, F4, F5, F6, assim sucessivamente. Você seleciona o que você quer bloquear, aperta F4. Tá? Que ele bloqueava pelo menos. O meu não está rolando aqui, o meu F4. Opa. Deu uma bugada aqui. Tá? Ó, não tá indo não. Então, vou bloquear manualmente mesmo. Colocando o cifrão ou na frente da coluna e da linha, ou na frente, pelo menos, da linha. Tá? Vou fazer isso para demonstrar para vocês. Vocês vão ver que agora não vai dar mais aquele erro de movimentar a linha ali, né? Ó, bloqueei todas as linhas, né? Se eu não esqueci nenhuma. Não esqueci. Pronto. Deu Enter. Ó, agora se eu fizer o preenchimento relâmpago, clicando aqui no quadradinho, né? E arrastando para baixo, ou dando 2 cliques, ele preencheu tudo. E agora eu posso ir em qualquer uma, vocês percebem que não se movimentou aqui, ó, ficou fixo. Porque eu fixei usando o cifrão as linhas. Então ele não sai da onde eu coloquei eles. Tá? Isso é muito importante, eu já vi em muitos... esqueci... Ah, fugiu da cabeça agora. Concurso, pronto. Em muitos concursos,
ser colocado dessa forma. Quando precisa qualquer coisa, testes eliminatório, né? Ser colocado cifrões na frente dentro das funções, porque dá uma atrapalhada. E aí eles colocam um código desse tamanho aqui, o cara olha e corre, né? Porque se a pessoa não entende, não conhece o Excel, ele não vai ter a menor noção do que está acontecendo aqui. Só tem a palavra C, que é a palavra soma, mais nada. Né? Tem mais nenhuma outra palavra para explicar, dar um pouco de entendimento para a pessoa. Então tem que saber, ter uma noção, pelo menos uma boa noção, ter visto já isso para conseguir sair bem. Caso contrário, não rola. Ok, gente? Acho que foi isso. Qualquer dúvida, quiser quer que retome alguma coisa, tá? Deixa aí nos comentários, que assim que possível eu vejo o que eu posso fazer, ok? Tchau, tchau e até a próxima.